Sim, deixa pra lá. Fala pessoal, mais um Perdascast, episódio 23 para vocês. Hoje, com um convidado super especial, para falarmos sobre um tema super relevante e como a prevenção de perdas, né, pode contribuir para esse tema que a gente vai trazer aqui. Yara, dá aquele zoom, porque a frase de hoje é: escutas e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Pitágoras. Nosso convidado de hoje, casado, pai, avô, gosta de esportes, leitura, viagens e descobertas por todas as viagens que ele vai fazendo ao redor do mundo. É autor do livro A Estratégia do Varejo sob a ótica do capitalismo consciente e é um profissional que tem mais de 35 anos de experiência como executivo C-Level, majoritariamente no varejo, tendo passado pelo Carrefour, Hopi Hari, Sé Supermercados, Dicico, vice-presidente executivo do GPA. Hoje, conselheiro em diversas empresas e há 10 anos está na liderança do Capitalismo Consciente Brasil. Estamos com ele, cara super especial, super querido, Hugo Bethlen. Obrigado, é um prazer estar aqui. Ozawa, esse convite é incrível porque nessa jornada que você descreveu da minha vida, né? Uhum. Eu digo que o C-Level é de CFO até CEO, né? Então passei por todas essas questões. E incrivelmente também fui responsável numa jornada longa pela prevenção de perdas, né? Como vice-presidente da área de back-office, né, que eu cuidava no Grupo Pão de Açúcar. Mas também como CEO da Sendas e do Compre Bem e depois do Extra, a gente tinha uma relação muito grande. E ela é tão grande e a gente se preocupa tanto que na maioria dos varejos que eu conheço, ela consegue ser tão grande ou maior que a última linha. É isso que a gente fala sempre, mas mesmo às vezes tendo consciência desse impacto financeiro, Hugo, algumas empresas ainda não dão atenção, né? Você fala, né, você passou por grandes corporações, mas as médias pequenas não olham para isso, né? Sobre a ótica de, rentabilidade, 2, continuidade, né, dos negócios. Qual que é na tua opinião, né? Por que que isso acontece? Bom, eu gostaria de ser provocativo e dizer que as grandes também não olham Também não. de forma estratégica e estrutural. Ah, Inclusive, nós vamos pegar um gancho ao longo desse papo sobre como a prevenção pode contribuir para a empresa atingir ou cumprir os pilares do ESG, em várias frentes. Uma das coisas que o pessoal não considera, e isso é muito importante, é que nós temos perdas identificadas e perdas não identificadas. sim. Tudo que se mede, a gente consegue criar objetivos. Quando eu passo a considerar que eu não estou medindo, ou que eu justifico uma diferença de medição por uma perda não identificada, a gente não sabe aonde está o problema. E muitas vezes a gente responsabiliza a área de prevenção e perdas pela perda. Mas no fundo, ela nasceu em outros departamentos da empresa. Seja no comercial, onde para buscar bonificações, então lembrando, meus amigos, se nós falamos tanto hoje em dia de customer centricity, qual é o customer centricity quando eu sou supplier centricity, certo? Então, a grande verdade é que eu compro mais do que eu preciso, faço promoções sem nenhuma lógica nesse país, com toda a tecnologia que nós temos hoje sobre data-driven, sobre CRM, a gente continua fazendo promoções high-low que estão na cabeça do comercial, ou às vezes até só do marketing, certo? Uhum. Das empresas varejistas. E, consequentemente, esse é um mal muito grande que a gente tem, porque a gente gera
uma compra desnecessária, imobiliza um capital que já tem perda, a gente não Sim. contabiliza essa perda, mas a gente já tem perda financeira por uma imobilização desnecessária do capital, Uhum. a gente descasa o princípio básico, né, que existe no varejo, que é trabalhar com o dinheiro do fornecedor, né, ter mais dívida do que estoque. Eu fui CFO do Carrefour na época da hiperinflação. Você imagina Uau. o que era essa gestão de estoques. A gente chamava de tesouraria, mercadoria, a diferença entre a dívida fornecedor média e o estoque médio. E na época, tínhamos uma vantagem. Não precisávamos dar crédito para o cliente. Hoje eu tenho a penalização do giro mais baixo, do prazo mais curto e ainda da dívida do cliente, que faz com que essa tesouraria seja diminuída. Então, toda compra indevida, toda compra errada, ela tem um momento muito pontual, que é aquela alegria imediata do comercial, diz assim, fiz uma grande negociação, olha, bati a meta de bonificação esse mês. E esquece que, muitas vezes, inclusive, isso foi uma coisa que, quando eu fui vice-presidente do Pão de Açúcar, eu acabei logo no primeiro mês, é que bonificação em mercadoria é coisa dos fenícios. É coisa de troca de produto. Eu não faço mais escambo. Ou você me paga em dinheiro, ou você não me paga em mercadoria. Porque a bonificação em mercadoria é a pior coisa que você pode ter, que é estoque sem dívida. Sim. E aí você recebe uma mercadoria que você não quer, por um produto que você precisa promover, e você acaba ficando com overstock em relação a isso. Isso vai afetar também o tal do open to buy. Então o cara vai comprar menos o que vende e vai ficar cada vez pior, é um ciclo negativo. A outra questão é que excesso de estoque é perda na cabeça. Quando eu tenho excesso de estoque, seja no depósito central, seja na retaguarda da loja, é problema. É perda, é questão de FIFO, é questão de amassar, é questão de manipulação e principalmente a questão de que a gôndola é inelástica. Sim. E muitas vezes eu estou, inclusive, com o produto lá atrás, faltando na frente. Então a briga é ruptura versus excesso. Excesso versus ruptura. E aí fica no meio, prensado nisso, a área de prevenção de perdas, porque ela é responsabilizada por algo que ela não gerou. Uma outra perda importante que as pessoas e as empresas desconsideram é a perda contábil. Por quê? Porque nem sempre você está comprando nas mesmas condições que você tinha comprado. Então você pode ter um ganho falso se você comprar a nova mercadoria mais cara e fizer uma valorização pela última entrada ou pelo custo médio. Sim. E pode ter uma desvalorização, que vai dar uma perda, se for ao contrário. Hoje em dia, o varejo, o atacarejo, estão adorando justificar a queda de vendas por causa da inflação. Gente, por favor, baixa inflação é a melhor coisa para um país tão desigual como o nosso. Porque, afinal, e aí é uma outra questão de ESG, o nosso cliente, o pobre, tá, que é a pirâmide desse país, tem como seu maior imposto a inflação. Então, quanto menos inflação tiver, mais renda sobra para ele consumir. Claro, ele vai consumir mais barato, mas ele vai consumir o que ele não estava consumindo. Então, vamos ser realistas e olhar que baixar a inflação, reduzir os custos das commodities é bom, mas gera uma perda em dois sentidos, porque eu tenho uma desvalorização do estoque e isto vai, dependendo como for a linha, certo? Classificada para uma perda. Isso gera uma outra ilusão. Sim. É importante que a gente veja essa questão. Essa perda contábil, Hugo, ela por muitas vezes depende de uma sobriedade ou de uma clareza do diretor financeiro ou do responsável contábil em reconhecer isso, né? Reconhecer no sentido contábil mesmo, né? A gente vê exemplos, né, de que essa ineficiência ela não é reconhecida, ela é carregada ao longo dos anos e em algum momento, obviamente, né,
fica insustentável. Isso aí entra no G de governança, né? Porque me corrija se eu estiver errado, esse reconhecimento da ineficiência ele tem que ser paulatino e tempestivo justamente para gerar ação corretiva, não? Você coloca um ponto super relevante. O tal do ESG, né, que eu em português chamo de ecoambiental, social e governança, deveria ser GSE, governança social e ambiental. Ou seja, se não começar pela governança, que tem propósito, missão e valores, e a empresa entender transparência, ética e sustentabilidade, fica muito difícil você aplicar os outros pilares. Você corre o grande risco de ter um social washing ou um greenwashing, tá? Se você não tiver realmente uma governança estruturada e prática. Nesse caso, a governança cuida dos princípios contábeis e dos pilares de transparência. Então, se eu tenho um princípio de que eu tenho que apurar a minha margem com um estoque no custo médio, ou posso ter um estoque nas lojas, por exemplo, da entrada direta, o custo da última reposição, depende muito a empresa como ela tem o sistema contábil dela, e hoje o RP, como é que pode calcular esse processo. De qualquer maneira, ele não pode ser usado para manipulação. Sim. Ele tem que ser transparente. Esse exemplo que você deu, o que acontece? Se eu recebo, por exemplo, um produto, e esse produto tem uma avaria, e essa avaria eu não dou baixa na hora, ponho lá para ver se o fornecedor empurra esse negócio de volta para ele, e vamos lembrar, né? Do couro sai a correr. Você faz uma vez, faz duas vezes, depois o troco vem. Né? Você maqueia o seu estoque, e em algum momento, quando você fizer um inventário, isso vai para perda. Sim. Então é melhor que você efetivamente apure a perda de maneira adequada constantemente. Principalmente quando nós estamos falando de supermercados, na área dos perecíveis, você tem que inventariar todo mês. Tá? E tem que descartar todo mês. E esse descarte tem que ser muito consciente, porque aí vem outro pilar do S, que é o desperdício alimentar. Como é que a gente evita o desperdício alimentar? E por incrível que pareça, né, nesse Brasil de tantas complexidades tributárias, há empresários que preferem jogar fora do que doar. Porque a perda, por maior que seja, infelizmente, é 100% dedutível. E a doação, por menor que seja, é limitada a 2% para poder doar. Então, nós temos que mudar, inclusive, a legislação brasileira, né? A Abra está trabalhando em cima disso, mas que a gente tem que elevar de tal maneira que, num país tão desigual, vamos doar um produto que ainda está em condições de consumo. Então, lembrando, não existe lei que proíba a doação. Inclusive, existe, depois da pandemia, uma lei que incentiva a doação e tira a responsabilidade civil e criminal do doador em relação ao produto, desde que ele tenha tratado a doação igual como ele trata o produto que ele está vendendo. Boa qualidade, ainda na validade. Isso é um ponto importantíssimo, né? Porque a perda que... Os dois denotam, obviamente, a perda em si, que é a origem de tudo, né? Ela é, de certa forma, uma materialização da ineficiência. De certa forma, seja porque comprou a mais, comprou a menos, porque expôs errado, porque não tinha ali processos e controles na área de vendas, no estoque, enfim. E ouvir, né, que a legislação hoje, na volumetria que infelizmente o varejo alimentar contribui, limita, né, essa doação. E por outro lado, a perda, ela tem inclusive os aproveitamentos tributários, né? Você usa o ICM, né? Toda a cadeia, né? Se bem feito, obviamente, né? Você consegue ali fazer a recuperação. E aí cai muito no que você falou
da perda e identificada, né? E hoje, infelizmente, o varejo alimentar, não só o alimentar, mas no que a gente está focando, ele identifica muito pouco, né? Joga, aí não sabemos se intencionalmente ou não, e volta na governança, né? Ele joga tudo para não identificada, porque se ele aumenta a perda identificada sob o ponto de vista gerencial contábil, ele está assumindo que ele é eficiente na gestão da compra, na gestão da operação, na gestão como um todo. Que é o que você falou, que é a provocação que você fez, né? Não levam a sério sob o ponto de vista estratégico mesmo, estrutural do negócio. E chegaremos num ponto que isso vai acontecer, Hugo? Eu acho que a gente tem um problema sério de consciência. A quem a gente responsabiliza ou quem a gente envolve na questão da perda? A cobrança eu sei quem eu vou fazer. A cobrança sempre vai sobrar para a área de prevenção, tá? Que vai se sentir absolutamente incapaz Incapaz, à de mercê. resolver o problema. Uhum. Porque o problema, como eu disse, vem por excesso de compra, por excesso de estoque, por abastecimento indevido, por manipulação indevida, por carrinhos largados no caixa por causa de falta de dinheiro ou por desistências. E a gente olha nos supermercados e vê que as pessoas são passivas, são apáticas. Colaboradores não entendem que aquilo é uma perda que pode afetar o bolso dele. Sim. O colaborador não percebe que aquilo é um desperdício alimentar que pode afetar a moral da empresa. Então, existe a falta de um alinhamento prévio com todas as áreas das lojas, dizendo assim, prevenção não é um problema da área de prevenção. Prevenção é uma responsabilidade de todos os colaboradores. Quanto mais perda nós tivermos, menos resultado a companhia vai gerar e, consequentemente, poderá ganhar menos em termos de distribuição desse resultado. Se Uhum. eu tenho um melhor resultado, por que eu não posso contratar mais? Por que eu não posso remunerar mais? Por que eu não posso fazer algumas coisas? Mas existe também, e aí entra o capitalismo consciente, a visão de que a maioria das empresas não é capitalista consciente. E qual é a diferença? A maioria das empresas acredita que o seu único propósito é maximizar o lucro do acionista. Isto é pregado a 7 ventos, isto é valorizado, só que muitas vezes, a grande maioria das vezes, as empresas, para maximizarem o lucro do acionista a curto prazo, fazem isso às custas da dor, da miséria e do sofrimento das outras partes interessadas, como a gente chama dos outros stakeholders. Sim. Por quê? Porque se eu quero maximizar só o interesse do acionista, o que eu vou fazer? Vou cortar gente. Eu acho que isso vai aumentar o resultado. Vou alargar o prazo de pagamento do fornecedor de forma unilateral. E acho que isso vai estar. Vou vender um produto de baixa qualidade para o meu cliente, cobrando um valor a mais e acho que isso vai fazer. Vou prestar um serviço ruim para a minha própria comunidade, porque eu estou atendendo a um único senhor. Isto não funciona mais. Capitalismo consciente não é não ganhar dinheiro, não é deixar de gerar lucro, não é ir atrás do resultado, mas não é a qualquer custo. Uhum. O como passa a ser mais importante que o quanto, e o quanto é consequência do como. Então, se você tira o foco de apenas o lucro e foca na maximização do propósito, ou seja, por que a sua empresa existe? Qual é a diferença que o seu negócio faz para aquela comunidade? Uhum. Se amanhã você desaparecer, alguém vai sentir falta? Então, respondendo essas perguntas, você traça o seu propósito, que não é uma campanha, não é uma campanha publicitária. O propósito emana principalmente dos fundadores, ou do CEO, ou do conselho, Do certo? conselho. E esse é um trabalho para ser tratado por todo mundo. Então, tem um trabalho, inclusive, de cultura, de baixar a cultura. E por que eu falo isso? Porque a gente fala muito de praticar ESG.
ESG não se pratica naquela empresa que maximiza apenas o lucro do acionista. Porque se ele não se preocupa com as pessoas, ele não vai se preocupar com o meio ambiente. Uhum. Então nós devemos olhar as empresas que maximizam o propósito e geram bem-estar e riqueza para todos os stakeholders de forma equânime, enquanto estão maximizando o lucro possível e justo para o seu acionista. E como fazer essa medição? Como é que ela é feita? Como que a gente consegue qualificar ou medir que os stakeholders estão dentro, né, sendo beneficiados dentro do capitalismo consciente? Existem vários indicadores, mas hoje nós temos uma parceria, desde 2019, com uma startup chamada Humanizadas. Humanizado. E Humanizadas desenvolveu, baseado numa tese de doutorado da USP, né, um processo acadêmico e cientificamente comprovado que cria um rating ESG de 11 níveis. Tá? O ano passado, por exemplo, a pesquisa Humanizada 2022 estudou 198 empresas brasileiras que não vendem pouco, juntas faturaram 221 bilhões de reais. Juntas tem 204 mil colaboradores. Juntas transacionaram com 51 milhões de clientes e juntas se interrelacionam com 242 mil fornecedores. Uau. A pesquisa é uma pesquisa que trabalha com 360 graus multi-stakeholder. Então eu vou ouvir todos esses colaboradores, eu vou ouvir todos esses clientes, vou ouvir todos esses fornecedores, vou ouvir a comunidade para poder entender qual é o papel social, qual é o papel ambiental e qual é a governança que a empresa tem na sua comunidade, na visão dessas pessoas. E olha que incrível. Eu falei que o rating vai de 11 níveis. Então ele vai de E, ou seja, nada consciente, até AAA. Tá. Por acaso, você tem uma ideia das 198 empresas, ainda ninguém foi AAA. Ninguém. Mas todo mundo que é BBB para cima é considerado melhores para o Brasil. Tá? E essas foram 87 das 198. Na média, as melhores para o Brasil têm um turnover de 1/4 do turnover médio da Bolsa do Brasil. O que significa ter um turnover menor? Significa maior engajamento, significa melhor treinamento, significa melhor entendimento dos valores e da cultura da empresa e, consequentemente, significa acolher e atender melhor o cliente. O que mostra que na escuta clientes, os clientes dizem que estão mais satisfeitos com essas empresas, 95% em relação à média das que não estão nesse rating. Isso é extremamente significativo. Então deixa eu ouvir o fornecedor. Né? O fornecedor que é sempre aquele elo delicado. Né? A relação varejo-indústria ela é muito delicada. Todos os nossos interesses convergem, menos 2, prazo e pagamento. Prazo e pagamento. Né? Prazo e preço. Né? E nessa questão, o que acontece? Eu vou ouvir esse fornecedor e vai dizer, puxa, será que esse fornecedor... E o que o fornecedor diz? O fornecedor é 98% dessas empresas mais confiante nessas empresas do que os fornecedores das outras. Sendo, ali eu tenho uma parceria realmente ganha-ganha-ganha. Inclusive, essa questão de perda tem que ser conversado com o fornecedor. Não é um problema de sell-in, é um problema de sell-out. Então não adianta o fornecedor falar, não, toma aqui, sua mercadoria está ali, certo? E agora tu se vira, né? O problema é teu. Então, o problema não é seu, o problema é de todos. De todos. Então como é que a gente cadeia. resolve essa questão? Então esse é um indicador, por exemplo, que mostra que é muito importante ganhar dinheiro. Uma empresa que não gera lucro, gera desserviço social.
Uma empresa que não gera lucro, manda a gente embora, não paga fornecedor, sacaneia o cliente, Uhum. desrespeita a comunidade, não recolhe seus impostos. Então esquece. Nós não estamos falando aqui de benevolência. Estamos falando de business, estamos falando de negócio. Sim. Gerar efetivamente resultados, mas, ao mesmo tempo, gerar impactos positivos tanto para as pessoas como para o meio ambiente. Entendi. E aí, você está falando, eu estou pensando aqui no. Ainda voltando naquele ponto anterior do varejo alimentar, do desperdício, como que a gente olha isso na cadeia? Que agora você trouxe a questão do fornecedor. Se a perda ela é maior, né, essa perda no varejo alimentar, ou seja em qual tipo de varejo, eu remeto, olhando a cadeia olha e fala, eu preciso produzir mais. Né? Desnecessariamente, porque se aqui na ponta fosse mais eficiente, tivesse mais controle, etc., não haveria necessidade de maior, de um aumento de produção. Isso é observado hoje, né, também sobre esse conceito, né, da importância da perda e do capitalismo consciente, ou seja, não olhar só o estanque, né, um dos stakeholders da cadeia de abastecimento, mas olhar para trás e olhar também para frente, que é uma outra pergunta, porque a gente, pelo que eu me recorde, boa parte do desperdício de alimento acontece nos lares, né? Em volumetria, obviamente, pela São quantidade de diferentes. pessoas, né? São diferentes. São diferentes. Então, quando a gente olha que a ineficiência da prevenção da prevenção da perda, e não da prevenção de perdas, né? Da prevenção da perda que ela aumenta, eu sobrecarrego a produção, o que vai contra a questão de environment, né, de sustentabilidade como um todo. Como que é trabalhado isso olhando a cadeia como um todo, Hugo? Então, olhando a cadeia como um todo, quem vai adotar o ESG, e volto a dizer, só pode adotar o ESG se for focado em propósito e gerar riqueza e bem-estar para todos, e o ESG é uma questão de cultura. Sim. Não adianta ser top-down e ninguém respeitar. Lembrar que cultura é o que a liderança faz ou tolera. Então, isso é um exemplo que acontece. Uhum. Quando você fala de ESG, nós vamos falar daqui a pouco de escopos, chamado 1, 2 e 3. Tá. O escopo 1 só sou eu. O escopo 2 sou eu, meus colaboradores, meus clientes. O escopo 3 é toda a cadeia de abastecimento. Entendi. Então, quando eu chegar a esta maturidade, eu vou ter que olhar todo esse processo. E onde esse processo começa? Começa numa relação que está embrenhada no modelo ganha-perde, no modelo soma-zero. Você já jogou banco imobiliário? Já. Você lembra como você ganha o jogo? Se você conseguir terminar? Se conseguir terminar, né? Acho que eu nunca consegui, inclusive, né? Mas Você só ganha o jogo se você falir todo mundo. fali todos os outros. Esse é um ganha-perde. Incrível isso, né? Eu sou de formação administrador de empresas e você aprende isso em disciplina, né? Quando você fala maximização do lucro, volta ali TGA, Teoria Geral da Administração, Exato. isso é martelado na cabeça do gestor, né? Jogos de business são para você matar o concorrente. Aham. São para você capturar o market share. São para você destruir proteger o seu território. Veja que E são conquistar todos os outros. linguajares militares. Sim. E de onde eles vêm? Eles vêm lá de Adam Smith, 1776, quando ele escreve A Riqueza das Nações e transforma-se, entre aspas, sem nem saber, o pai do capitalismo moderno. A riqueza das nações não era um país ter mais ouro, prata ou minerais ou qualquer coisa em relação a outro país. A riqueza de uma nação era o grau de liberdade do seu povo. E grau de liberdade para quê? Para poder empreender e sair da miséria. E é assim que nasce o capitalismo. Entendi. Nesse princípio, né, a questão de como eu construo o processo, ele vem, aí eu entro na Revolução Industrial, eu tenho na fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4, né?
nesses processos, Uhum. onde aquele modelo capital, né, trabalho, tem um desequilíbrio e a gente vai mudando até que a gente tem o modelo pós-moderno, né. Como estou lendo, né, já tinha tido a vontade há muito tempo atrás de ler O Ócio Criativo, né, do Domênico De Másio, que acabou de falecer. Eu não tinha lido o livro, apesar de ser ainda dos anos 90, Uhum. é extremamente atual, né. A última versão, ela está atualizada até 1999, antes de virar, e ela fala exatamente isso, né. Aquele modelo que a gente conheceu de capitalismo que vem da era da indústria, né, da era industrial, ferrovia, tecelagem, têxtil, tudo lá, primeiro até os primeiros 70 anos, né, Uhum. do século passado, era aquele onde alguém investia, não trabalhava, e o outro trabalhava braçalmente. Braçalmente. Usava muito pouco o cérebro. Uhum. Hoje o mundo mudou completamente, né. O trabalho nem é mais braçal. Quando você fala: "Nossa, carro chinês é incrível como está funcionando, e agora tem um design bonito, não tem mais aqueles problemas". Claro, porque não é o chinês que está fazendo, é o robô que está fazendo, né. Então, é esta questão de como eu capacito a nossa máxima produção de sermos, né, o celeiro do mundo, é por causa da mecanização, na nossa capacidade. Nós não destruímos mais florestas para plantar mais, a gente melhora a nossa produtividade. Então, é o uso da nossa inteligência. Aliás, tem um ditado, né, um dito popular dos povos originários da Amazônia, que diz que o mundo, né, é aquilo que você sonha. E se nós pensarmos, e você olhar nessa sala, tudo que tem nessa sala, tudo, saiu da cabeça, do Uhum. cérebro de um ser humano. Sim. Se saiu do cérebro de um ser humano e a gente não está gostando do que está vendo, cabe a nós mudar, Cabe a nós mudar. né. Muito bom. Então, a grande questão é por onde nós vamos nesse processo. E claro, quando eu falo o seguinte: "Não, vou negociar com o fornecedor, mas qual que é o meu interesse? A maximização do meu ganho e a minimização do seu ganho". Qual é o Uhum. interesse do fornecedor? A maximização do meu ganho e a minimização do seu ganho. Se a gente fizer transformar isso, que é o que está no meu livro que você citou, né, Estratégia do Varejo sob a ótica do capitalismo consciente, no modelo ganha, ganha, ganha. Ah, é possível todo mundo ganhar um pouco? É possível, desde que todos cedam um pouco Ceda um também. pouco, é. Então, não é, a gente não pode jogar como o Monopoly ou o Banco Imobiliário, jogos finitos, regras de jogo finito, num mundo de jogos infinitos. O mundo do business, o mundo dos negócios, é um mundo de jogos infinitos. Uhum. Eu não combinei com você, meu concorrente, como é que nós vamos jogar. Eu não sentei e falei: "Ó, aqui tá a casinha, aqui tá o tabuleiro, a gente vai, se a gente voltar, quais são as regras, quem chegar lá na frente ganha". Eu não posso adotar regras de jogos finitos quando eu tenho um jogo infinito. E qual é o jogo infinito? Meus recursos financeiros, meu capital, meus ativos, minha inteligência em fazer negócio, e eu vou jogando, olhando muito mais o meu cliente do que olhando o meu concorrente. Uhum. Aquele, né, empresário, aquele executivo que só olha o concorrente, esquece o cliente. Então, nesse processo, o que acontece? Eu espremo o meu fornecedor. O couro sai a correia. Se ele é espremido, o que ele vai fazer? Ele não vai te entregar o melhor produto. Não entregando esse melhor produto, o que vai acontecer? Vamos pegar um exemplo. Eu fui CEO lá do Extra. Uhum. E o Extra antigamente tinha a quarta Extra. A ponto da gente ter um pedido do McDonald's para baixar a bola, porque quando a gente entrava com a quarta Extra,
faltava, por exemplo, batata no mercado, tá? De tão violento que era o negócio. Só que a quarta era só a quarta extra. Então, olha a ilusão. Eu falo para o cliente: segunda e terça você não compra. Sim. Compra tudo na quarta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um produto que eu não tenho volume normal para abastecer e vou arrumar esse volume. Qual é a qualidade que você acha que vai acontecer? Vai baixar Vai muito. baixar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou chegar na loja e ainda vou empilhar tudo aquilo para parecer aquele negócio de Vistoso, abundância, vistoso e tudo mais. Aí vai acontecer que o cliente vai na loja, o que ele vai fazer com o produto? Manipular o produto. E vai levar mais do que ele precisa e vai chegar naquela história do desperdício no lar. Uhum. Então, se eu não tivesse forçado essa situação com o fornecedor, provavelmente ele teria uma batata de melhor qualidade, com uma melhor margem. Eu revenderia isso com uma melhor margem, teria menos perda na cadeia Isso. e estaríamos alimentando o processo inteiro. Ou poderia até fazer duas coisas, que muitas redes europeias fazem, que é pegar, como tem aqui um programa incrível da startup Fruta Imperfeita, você deve conhecer. Sim. Esse trabalho é dizer assim: meu amigo, a fruta tá boa, o legume tá bom, mas ele tá feinho, tá? Não tem problema. Você não quer pagar a beleza, você não quer pagar a estética, né, da fruta, não tem problema. Esta fruta, para eu não ter o desperdício, eu vou comprar toda do produtor também, tá? Ou a batata fora do calibre, ou o produto fora do BRICS, tudo mais, e vou ofertar dentro da minha loja a um preço É um diferente, preço diferente. tá? E aí nasceu o tal do Fruta Imperfeita e outros nomes Uhum. que existem no processo. Então é importante sim eu olhar a cadeia e olhar a cadeia como um todo. E eu não preciso ir muito longe, eu não preciso ir na fruta, legume e verdura. Eu vou no rastreamento da carne, por exemplo. Boa. Ah, olha lá, a carne daquele açougue é mais barato. Então vamos analisar as coisas de verdade. Aquele açougue está sonegando. Aquele açougue se diz uma uma microempresa que está tributando no Simples. O que ele não paga? PIS e COFINS, 9,5%. Qual é a margem da Uhum. carne? Se bater os 9,5%, você já está feliz. Sim. Então você já sai perdendo toda a sua margem em relação a um açougue de bairro. Uhum. Ah, eu acho que o açougue de bairro não tem que prosperar? Tem que prosperar, mas ele tem que jogar as regras, tem que jogar o jogo justo, certo? Sim, sim. Do processo. Aí eu vou falar o seguinte: para vender mais barato, então é o seguinte, vamos lá e pega um açougue, um frigorífico clandestino, Ah. que abate de qualquer jeito, que usa mão de obra análoga à escravidão, Uhum. que compra, né, gado que está sendo criado em área de desmatamento. Isso é o que não pode acontecer. Então, todo o processo tem que olhar a cadeia inteira, Uhum. tem que olhar a rastreabilidade inteira. Hoje é possível, lá atrás, há muitos anos atrás, eu criei o QR Code quando não tinha leitor de QR Code, era muito difícil, tinha que baixar um leitor de QR Code para você saber no produto da onde vinha. Ah. E a gente tinha A rastreabilidade. Então, origem. quando você falou da perda da casa, é importante deixar claro para os nossos ouvintes, né, que a perda dos alimentos no Brasil, ela é 1/3 responsabilidade de cada. Ela é 1/3 Ah. responsabilidade do produtor ou da indústria, ela é 1/3 responsável do varejo, 1/3 responsável do consumidor final. Entendi. Só que as quebras são diferentes. Por exemplo, no varejo, se vamos pegar o caso de frutas, legumes e verduras, no varejo, a maior perda é nessas categorias, por causa da sua perecibilidade, por causa da sua delicadeza, por causa do seu manuseio, por causa de uma série de coisas. E na casa, a maior perda é de produtos transformados. Então é arroz, feijão, carne e legumes já transformados. Uhum. É o que você não perde, a princípio, no primeiro processo. E o Brasil tem sérios problemas de armazenagem, transportes, etc. Então perde 1/3 do campo Até até chegar. chegar no supermercado, tá? Então nós temos que olhar tudo que vem. Isso, se eu estou comprando um produto em promoção, se eu estou comprando um produto perto da data do vencimento, tudo isso vai sobrar para alguém. Por isso que,
Se você faz uma relação de ganha, ganha, ganha e distribui isso perante toda a cadeia, tá? Indiscutivelmente a sua quebra vai cair também. Uma estratégia, um ponto de vista muito, muito importante. E esbarra no cultural, né? Sempre vai ter a questão, infelizmente, cultural é, cultural e empresarial e cultural também enquanto cidadão. Isso a gente traz um pouco, a gente generalizando, da nossa formação, da formação educacional, sociológica, antropológica, leva isso para dentro das companhias e aí as companhias teriam aí, não a responsabilidade, mas um papel de trabalhar isso de certa forma, Hugo? Por que o brasileiro adora uma promoção? E a razão é que nós temos, mesmo das gerações novas que não viveram, uma memória inflacionária De 3 altíssima. dígitos, 2 dígitos. Eu fui diretor de loja quando a gente mudava de preço praticamente todo dia, se não fosse toda hora. Então era um desafio gigante, onde tinha aquele momento de eu recebo o salário, qual é o melhor investimento que eu faço? O rancho, né, como fala no sul, né? Eu vou lá e faço a compra do mês. E depois, aos pouquinhos, eu vou e faço a reposição. Quando eu presidi as Sendas no Rio, o maior concorrente foi o Guanabara. Guanabara tinha a Quinta da Carne. Fazia fila que o pessoal levava banquinho para sentar, para esperar o açougueiro atender. E já levava saquinho de plástico com etiqueta feita como chama? Em fita Fita crepe, crepe. tá? Para dizer, ó, corta aqui, embala aqui, não sei o que lá. Por quê? Porque ia chegar em casa e guardar no freezer, porque aquele dia era da promoção e depois ela ia conseguir consumir ao longo da semana ou ao longo até mesmo da quinzena ou do mês, tá? Então, o brasileiro viveu durante muito tempo a incerteza de ter o dinheiro amanhã, de poder comer amanhã. E a outra questão muito dura que a gente tem que levar em consideração é que para eu motivar o meu colaborador a cuidar daquele patrimônio, a cuidar dessa negociação, tá? A entender o propósito da empresa, a maioria deles tem o seguinte propósito: o que eu vou botar na mesa da minha família hoje, mas nem amanhã. Então nós ainda temos uma distância entre quando você está com dor. Existe uma pergunta que hoje mesmo eu estava discutindo. Como é que eu faço um povo que pode correr o risco de não alimentar a sua família para salvar o mundo? Então, o dilema é: salvo a minha família ou salvo o mundo? Então, é um processo. Entendi. É um processo longo. Mas para isso, o que as empresas precisam fazer? Ser geradoras de riqueza justa, pagar salários dignos. Vamos falar dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Certo? São 17, instaurados em 2015 para serem atendidos até 2030. E nós estamos muito longe de conseguir atender. Por que os ODS foram criados? Os ODS foram criados pelos nossos hábitos ou maus hábitos do passado e eu diria que do presente, baseado num binômio: escassez e egocentrismo. Quem lembra da água de R$ 93 em janeiro na Baleia? Quanto mais falta, mais escasso é, mais eu posso ganhar dinheiro, mais egocêntrico eu sou. Quanto mais egocêntrico eu sou, mais eu quero que falte, mais que eu quero que seja egocêntrico. Isso foi o que levou as Nações Unidas a dizer: cara, a gente precisa mudar isso. A gente precisa criar 17 objetivos que falem isso. Então, uma empresa, acima de tudo, tem um propósito, tem que começar pelo ODS 8. Qual que é o ODS 8? Gerar negócios conscientes, sustentáveis e que tenham um crescimento adequado. Muito bem. Se eu consigo fazer isso de forma correta, o ODS 1, que é combater a pobreza,
eu já estou atendendo. Pelo menos para os meus colaboradores e para todos que eu sirvo. Uhum. Se eu atendo o ODS 1 e tenho dinheiro no bolso, eu vou combater o ODS 2, que é a fome, Tá. tá? Porque eu já tenho dinheiro, não vou mais passar fome, minha família também não. Para eu poder dar um salto maior, eu preciso atender o ODS 5, a igualdade de gênero. A gente não vai a lugar nenhum de homens e mulheres não exercerem os mesmos papéis na sociedade, Uhum. os mesmos direitos, as mesmas obrigações. E esse é um país diverso, extremamente diverso. Então eu preciso do ODS 10, que é o combate às desigualdades. Tá? Se eu consigo, então, o 8, monto um negócio, gero emprego e renda digna. Essa pessoa não passa mais fome, nem ela, nem os seus entes queridos. Tá? Então ela consegue também ter uma importância, dar um valor para aquilo que ela está trabalhando melhor. Tá? Aí eu envolvo homens e mulheres. Depois eu vou para as diversidades, né? De raça, né? De orientação sexual, de gênero, todas as diversidades que a gente fala, de PCD, né? E Uhum. começo a incorporar tudo isso. Estou falando com a sociedade como um todo, engajando como um todo. Sim. Indiscutivelmente, nós vamos conseguir trabalhar para combater as mudanças climáticas, porque eu tenho a ODS 11 e 12, que uma é proteger o que está debaixo d'água Tá. e outra é proteger o que está em cima da terra. E se a gente fizer isso, a gente vai conseguir chegar lá. Então, a grande questão é essa. A desigualdade, ela gera um problema. E a mudança climática gera desigualdade. A mudança climática gera desigualdade. O mundo tem perto de 100 milhões de desabrigados ou de expatriados ou de refugiados Uhum. que estão fugindo das mudanças climáticas das suas regiões de nascimento. E quanto desse êxodo tem vindo para cá? A O gente não Brasil é um consegue país medir. acolhedor, É. né? Mas também tem as suas Uhum. dificuldades. É óbvio que esses países procuram coisas mais próximas, Uhum. né? Então você tem todo um potencial. E aí a gente precisa começar a olhar, inclusive, outros países, como a gente não olha hoje, né? África. Quantos Sim. países tem na África? 54. O maior continente. Sim. Ninguém olha para isso, Ninguém olha. né? Qual é o crescimento do PIB médio da África, menos os países pobres? 2 dígitos. Ninguém olha para isso, só fala da China. Tá? Onde é que se desenvolveu, muito antes do celular 3G, o primeiro sistema de Pix, entre aspas? Tá? Na Nigéria, no Congo, nos países mais pobres, porque tinham que fazer pagamentos digitais. Uhum. Né? Então, existem várias questões que o mundo evoluído, entre aspas, não olha. E nós, as empresas, temos um problema, as lideranças têm um problema. Chama-se arrogância intelectual. Arrogância intelectual. Você acha que sabe tudo. E acha que sabe mais do que aqueles que sabem menos. Quando, na verdade, a gente deveria ter uma escuta intelectual. Uma vez, conversando com o Abílio Diniz, lá no GPA, ele me falou: Hugo, você sabe quais são as 2 maiores dádivas do ser humano? Falei: uma é saúde. Saúde a gente não faz nada. Ele falou: isso mesmo. E a segunda? Ele falou assim: é a ignorância. Porque se você tem saúde e quer aprender algo todo dia, você tem um processo infinito. Uhum. Então, acho que é muito importante que as áreas de prevenção queiram aprender. Que as áreas que geram de verdade a quebra queiram aprender. Que os colaboradores queiram aprender. Que os clientes queiram aprender. Que os fornecedores queiram aprender. E com isso a gente consegue fazer, né, um futuro que a gente sonha, diferente. Diferente. Nossa, super, super pertinente e faz muito sentido, porque traz para nós aqui uma coisa que eu venho falando com alguma frequência nos últimos tempos, que é um propósito. Qual é o propósito da prevenção de perdas? Ele não pode estar atrelado só a aumentar lucro.
senão entra no capitalismo de Adam Smith, né? Exatamente. Ele tem um propósito maior, né? Porque se ele atuar dentro não só da perda do estoque, identificada, não identificada, mas na contábil, na financeira, enfim, na imagem, em todos os outros itens que existe, é um agente não responsável, mas um agente de mudança, né? Muito importante, Hugo, dentro desse papel. Então, cabe aí o que você falou do propósito também, né? Olhando a prevenção. E quando você, né, atuou e como você enxerga, né? Dois momentos. Enquanto responsável por essa área, seja como CEO ou como, né, vice-presidente da área que cuidava de prevenção, como que você estimulava para que esse propósito ficasse sempre vivo, não só no dinheiro, né, não só na lucrativa, que é consequência, é o que você falou, né, o como, né, e o resultado derivado disso. Qual era o teu discurso para que o pessoal entenda e tome como uma referência? Eu vou agora fazer 2 confissões. Vamos lá. A primeira é que naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Entendi. Consequentemente, eu achava que eu tinha que trabalhar no fato, no problema, e não na causa, E não na causa. tá. Ou quando a gente ia trabalhar na causa, estava limitada a uma questão de: "Ah, comprou demais, estocou demais", era muito pontual. Não era uma questão de cerne, não era uma questão profunda. Não tinha esse lado: "Olha, vamos olhar a questão do fornecedor. Vamos ver que tipo de produto a gente está recebendo pela exigência que nós estamos fazendo", tá. Eu não tinha essa consciência. Tá. Eu adoraria poder voltar hoje ao varejo com essa consciência. Certeza que os resultados seriam diferentes. Mas eu vou mais longe, uma questão muito desagradável também, mas que a gente tem que abordar. Tá. A prevenção de perdas sendo olhada exclusivamente como força policial. E aí nós temos um outro problema gravíssimo pela desigualdade do Brasil, Uhum. que é, de novo, a arrogância, a prepotência, a violência, tá? Onde eu não olho o cliente como cliente, eu olho como um potencial ladrão. Eu tive uma carreira de varejo um pouco esquisita, Aham. porque eu comecei no varejo sem querer. Eu digo que eu fui um varejista, né, por acaso, porque eu comecei minha carreira, fazia administração de empresas, como você fez. Eu trabalhava na antiga Arthur Andersen, eu era auditor, Onde tu e eu é? queria fazer uma carreira de auditoria, queria ser sócio da Arthur Andersen. Só que o meu primeiro cliente, eu trabalhava na divisão de small business, pequenos negócios. Meu primeiro cliente foi o Carrefour, que tinha no Brasil 4 lojas. E nós fomos ajudar a montar o que o Carrefour é hoje, tá. Entendi. E passei 5 anos dedicando quase todo o meu tempo para o Carrefour. Me apaixonei pelo varejo. Um dia o Carrefour me convidou para ir para o lado de lá e eu fui, né. Muito bem, fiz uma carreira, peguei controller e rapidamente, com 1 ano e 8 meses depois que eu tinha entrado no Carrefour, muito jovem, com 28 anos, até irresponsável, fui nomeado CFO do Carrefour no Brasil, tá. Muito bem, fiquei 6 anos como CFO, o meu último ano eu fui eleito executivo financeiro do ano pelo IBEF, tal do É. prêmio equilibrista, certo? Uhum. Que eu recebi. E naquela época começavam as privatizações no Brasil. E eu tinha meus 15 segundos de fama, né? Eu podia ter seguido, aproveitado essa onda e ter ido para as privatizações das telecomunicações quando estavam começando. Ah. Mas eu queria ser varejista. E ao querer ser varejista, eu fui falar com o meu CEO na época. Ele falou: "Ah, você quer? Eu quero ser diretor regional, já fui CFO, tudo mais. Ah, você quer ser diretor regional? Antes disso, você vai ter que aprender a operar uma loja." Então, como CFO, depois de 6 anos, eu desci um degrau e fui para uma loja, Carrefour Anchieta, durante 2 anos operar. E os franceses diziam: "Você tem que ir lá para aprender mercadoria, aprender o produto." Uhum. Mas eu vou te dizer que o que eu mais aprendi foi sobre pessoas. Pessoas.
né? Colaboradores, que são completamente diferentes da matriz, e gente. Chegando na loja da Anchieta, tinha um aviso no alto-falante. Senhores clientes, evitem problemas com a segurança. Não abram não abram embalagens nem comam na loja. Ou seja, estou chamando todo mundo de ladrão. Uhum. Bastou você entrar, você já é considerado um ladrão. Eu mandei cancelar esta questão. E fui trabalhar na conscientização do pessoal da prevenção, do pessoal da segurança, de todos os colaboradores, sobre o desperdício, sobre... Por que existe roubo? Existe roubo porque as pessoas precisam comer e não tem dinheiro. E existe roubo porque existem quadrilhas, muitas vezes internas, Sim. e essas precisam ser desmanteladas, tá? Uhum. Mas não é o papel apenas policialesco. Tanto se fala de inteligência da polícia. Então, por que a prevenção não usa a sua inteligência, em vez de só coibir, e efetivamente diz: aqui está efetivamente o problema? Então, as empresas investem fortunas, milhares de reais, se não milhões, em antenas, botar os equipamentos, a etiqueta, quando na verdade nós estamos olhando só o problema e não a causa. E uma parte do problema, né, Então, com bem isso, que é pior, né? Nós temos histórias desastradas quando infelizmente. a gente, em governança, e aí não é questão do S do social, Tá. é da governança, Uhum. eu digo o seguinte: eu vou quarteirizar a minha segurança. Se eu vou quarteirizar a minha segurança, porque ela é mais barato do que eu contratar um segurança, alguma coisa está errada. Muito. Então você imagina o prazer, o engajamento, a dedicação, o respeito ao cliente, que aquele segurança que está recebendo uma miséria de uma empresa que foi contratada pela sua empresa para poder efetivamente fazer a segurança, vai ter perante os clientes, e a gente já viu o desastre que foi em Uhum. alguns casos. Perfeito. Então, isto é governança. E se eu estou falando de ESG, eu estou falando de diversidade, estou falando de inclusão. Então, como é que efetivamente eu faço com que todas as pessoas que entram na loja sejam respeitadas? E como é que a gente administra o problema da desigualdade no Brasil, principalmente em relação à fome? Não, perfeito. Sua colocação ela espero que ressoe, porque é algo que a gente vem falando muito, que é trabalhar com inteligência, trabalhar com foco na conscientização, da prevenção de perdas, para ser um agente transformacional e não um agente punitivo, né? Isso é super importante e a sua resposta foi incrível. Hugo, o capitalismo consciente Brasil, né? Como que ele vem evoluindo? Como que você vem atuando? Né? Conta um pouco da história e de novo lá no fim, né, do teu, como que nós da prevenção, quem está assistindo, como que a gente consegue plugar dentro do capitalismo consciente e ser um agente transformacional junto com vocês? O Capitalismo Consciente Brasil completa este ano 10 anos. Foi uma jornada bem longa, bem difícil. Eu olho para trás e digo: uau, olha quantos obstáculos a gente passou. Mas olho para frente e falo assim: meu Deus, olha quanta coisa ainda tem por Tem para fazer, fazer. né? Então, nós começamos em 2013, em 2017 a gente reestruturou o nosso modelo. Viemos até aqui e agora a gente vai fazer um planejamento estratégico dos próximos 5 anos, que a gente ainda vai aperfeiçoar o nosso modelo, tá? Nós não somos um instituto certificador de empresas. Isso a gente perde um pouco do interesse corporativo em estar conosco. Ter o selo associado não é a mesma coisa do que ter um selo do Great Place to Work, ter um selo do
do Sistema B, tem um selo do Ethos, tem um selo do Pacto Global, tá? Uhum. Não é que a gente quer ter mais um selo, mas qual é o diferencial que nós vamos fazer? E o caminho vai ser o ESG. Tá. O caminho vai ser como ajudar as empresas nessa jornada. Esse claramente vai ser o caminho. Não com consultoria, porque nós não temos essa vocação de ser consultores, mas sim com pilares de como você efetivamente pode fazer isso e usando a Humanizadas como um rating, Uhum. tá? Que pode ajudar em muitas coisas, a gente pode trabalhar em muitas coisas. Então é uma formação constante. Tanto é que a gente celebrou os 10 anos com um evento, dia 20 de setembro, na AmCham, que chamava Da Intenção para a Ação. Hum. Famoso. E hoje eu estava escrevendo um texto para um amigo que pediu, que está escrevendo um livro, chega de blá blá blá, certamente. E é um pouco dessa história. Ok, show me the way, né? Me mostra o caminho. Uhum. Como é que eu faço para mudar e para poder gerar um resultado mais sustentável? Então, nesse processo, eu acredito que o que a gente pode efetivamente fazer é ajudar as empresas varejistas, alimentares, têxteis, eletroeletrônico, bazar, tudo que a gente, material de construção, tá? A entenderem que focar o propósito, tratar todos os stakeholders de forma equânime, ter cultura e valores que garantam a perpetuidade e a continuidade da empresa, e principalmente um líder consciente que cuide das pessoas para que juntos a gente possa cuidar do nosso planeta, dá mais resultado. Não só financeiro, mas como ambiental, social e de imagem. E é um propósito muito claro, né? Como então, quando você falou da Humanizadas e foi falando do rating, me veio na cabeça o modelo tradicional, né? Ranking das 1000 melhores empresas. Fortune, Patrimônio, não sei o só que lá. indicadores Só financeiros. indicadores financeiros. Ah, vocês vêm com esse outro olhar, né, com esse outro prisma, contrapondo ou complementando? Só mais uma questão. Por favor. Todos esses indicadores que você fala, as maiores e melhores, são fotografias de Polaroid. Para quem não lembra ou sabe o que é Polaroid, é uma máquina que tirava foto instantânea, você ficava feliz, mas depois de algum tempo ela desaparecia. Sim. E a foto Polaroid é aquela que não olha o filme. Então, se este ano eu maximizei o meu resultado, parabéns para mim. Se eu vim de um delta negativo e tudo mais, ninguém está olhando. Tá. Se eu, por acaso, fiz uma progressão negativa, aí todo mundo está olhando. Aí sim. Mas só olha o ano anterior também. Era o que eu ia falar. Então, não olha o filme como um todo, né? Qual é a gestão? Eu costumo dizer que o maior castigo e, ao mesmo tempo, o maior desafio de um CEO ou de um C-Level é sentar na mesma cadeira no ano seguinte. Por quê? Porque ele vai ter que mostrar para os acionistas que aquela gestão que ele está fazendo está no rumo certo da sustentabilidade e da perenidade da companhia. Que o modelo de que dei um tirão hoje, certo? E amanhã a minha preocupação não é essa, está diretamente ligada também ao modelo de remuneração. Sim. Enquanto a gente não mudar o modelo de bônus e de ações dos executivos principais, do curto prazo para o longo prazo, de métricas de ESG além de métricas financeiras. Enquanto a empresa não se conscientizar que criar seus objetivos e métricas no social, no ambiental e na governança são tão importantes quanto, não existe mais ou menos, são tão importantes quanto dar resultado e ser transparente na sua declaração, no seu balanço, nos seus resultados, tá? As coisas não vão mudar. Uhum. Então, o que nós precisamos
mudar é essa questão. Então, o que, que a gente diz? Vamos adicionar, primeiro, uma questão de sustentabilidade no seu resultado. Ele não pode ser um espasmo. Ah. Ele não pode ser remunerado de curto prazo. Você tem que ter um engajamento no longo prazo. Você tem que ter uma responsabilidade social. Por exemplo, qual é o percentual que eu quero de mulheres em cargo de liderança o ano que vem, o outro ano, e vou conquistando pequenas metas Progressivo. progressivas e importantes que não prejudiquem o resultado da companhia. Porque aqueles que dizem assim, o SG é o ESG ou é resultado, não entendem nada do ESG. Tá? E é essa questão que nós estamos trabalhando, que a gente tem que mostrar. E acho que a prevenção tem um papel muito importante, seja no varejo alimentar, onde é extremamente visível e sensível, seja no varejo têxtil, que também é gravíssimo e é um problema, e aí você tem de tudo também, você também tem a perda por qualidade, porque eu comprei de um fornecedor, que eu também não olhei a rastreabilidade para ver se ele usou mão de obra análoga à escravidão. Eu não estou falando de Bangladesh, estou falando do Bom Retiro aqui, certo? Então, se eu usei essa questão, qual é a rastreabilidade dele? Estou falando da indústria de eletroeletrônico, que vai competir com contrabando, com uma série de outras coisas. Estou falando da indústria de material de construção, que é outra questão muito, muito séria, né, sobre a questão de quebra do produto, uso do produto, as amostras, né, os mostruários são gigantes, né, tem um investimento de estoque ali, ele quer que o fornecedor pague. Então, esta relação tem que mudar. Tem que mudar para quê? Para todos ganharem. E se todos ganharem, a gente vai viver melhor, com mais qualidade e ainda vamos conseguir proteger o planeta. Que legal que você terminou sua colocação, porque eu vendo teus materiais, tuas outras participações, você fala, né, o environment é o planeta, people, sustentabilidade e profit, governança, né? E tanto que você comenta, né, mudar para GSE. Então, o planeta, se não existir, não dá para fazer nenhuma das outras coisas, né? Vai querer ter lucro num planeta que não tem condições, não tem recursos naturais, emissão, enfim, de poluentes e todas as outras coisas. Para caminhar para a conclusão, trabalhei muitos anos com o Abílio Diniz, né? E a gente tinha várias frases penduradas na parede do GPA. E uma delas, que ele pratica até hoje, é: cuide do seu corpo porque você mora nele. Coincidentemente, passados uns anos, pelo IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, quando o Flávio Rocha, ex-CEO, né, hoje presidente do conselho da Riachuelo, era o presidente também do IDV, eu já liderava o comitê de ESG que eu lidero até hoje. E nós fizemos uma parceria com o Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger tem uma fundação chamada R20, Regions 20, que é para ajudar cidades pequenas a trocarem a sua cidade pública por sustentável, né? No Brasil, no mundo inteiro. E ele está fazendo um trabalho. E ele estava no Rio de Janeiro, naquele evento do Arnold Schwarzenegger, tudo mais, nós fomos encontrar com ele, né? Eu e o Flávio fomos encontrar com ele. Eu lembro que, ao conhecê-lo e conversar com ele, ele me disse o seguinte, ele disse a mesma frase do Abílio, né? Ele falou assim: sabe que eu sou apaixonado pela saúde. Então, eu cuido muito do meu corpo. Mas o que adianta um corpo são num planeta podre? Nossa. Que adianta. Perfeito. Fica a reflexão. Hugo, cara, a gente podia ficar aqui horas e horas conversando. Foi super especial para nós a tua presença, trazendo o conceito do SG, do capitalismo consciente, né, do capitalismo consciente Brasil, mas sobretudo o link que foi perfeito, né, na tua história, na tua trajetória, da prevenção de perdas com tudo isso, né, porque
reforça uma fala que a gente vem, um mantra, né, que a gente vem falando também por aqui, né, de uma filosofia de prevenção de perdas transformacional, voltada para o negócio, inteligente, que olha a causa e não o problema. Então, para nós foi muito importante a tua presença, as tuas falas, fico muito grato. É uma honra para mim presentear você Obrigado. com Fico lhe devendo o meu, se eu soubesse tinha trazido. Tá? imagina, com um livro que traduz um pouco da nossa paixão, né, pela prevenção de perdas. E obrigado mesmo. Para terminar, eu queria ouvir qual o conselho, Hugo, nessa tua trajetória toda, pessoal ou profissional, que mudou tua vida? Olha, eu já cometi muitos erros de liderança. Acho que cometi mais acertos do que erros, mas cometi muitos erros. Eu acho que o maior aprendizado que eu tenho é a questão de cuide das pessoas e elas vão cuidar do negócio. O papel do CEO não é cuidar do cliente. O cliente é pessoa também, mas cuide do seu colaborador. É ele que vai atender o seu cliente. Engaje todo mundo no seu propósito. Faça com que a história da causa seja percebida por todo mundo e não seja simplesmente um e-mail que roda, um WhatsApp que vai ou uma mensagem na parede. Tá? Então, acho que o maior aprendizado foi esse. E na hora da dureza, na hora da crise, na hora do resultado ruim, não são os números que vão vir a seu encontro para te ajudar. Pessoas. Bom, obrigado, Hugo. Obrigado mesmo pela tua presença, pela tua sabedoria. Cuide das pessoas, que elas vão cuidar do negócio. E assim terminamos, né, Yara? Esse super episódio do Perdascast, episódio 23. Tô até atordoado com tanta informação e conteúdo. Prevenção de perdas, desenvolvimento e pessoas especiais que transformam o mercado com propósito. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.